O mundo está passando por uma reorganização de poder que não acontecia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sentem que estão perdendo a hegemonia. A China cresce. Os BRICS ganham força. O dólar está sendo questionado. E quando um império sente que está perdendo o controle, ele não aceita quieto. Ele reage. E reage com força. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos fez uma série de declarações que, quando você junta as peças, revelam um padrão muito claro. Ele falou em anexar o Canadá, falou em retomar o Canal do Panamá, comprar a Groenlândia. E quando perguntado sobre limites internacionais, sabe o que ele respondeu? Que o único limite para o poder dele é a própria moral. Não tratados, não leis, a moral dele. E aí você olha para o que acabou de acontecer na Venezuela. Os Estados Unidos invadiram um país, sequestraram o presidente e o Trump foi lá e disse, com todas as letras, que vai administrar a Venezuela e que empresas americanas vão assumir o petróleo. Ele não escondeu nada. Falou abertamente que a questão é recurso natural. Agora me diz, o que o Brasil tem que a Venezuela também tinha? Recursos. Muitos recursos. A Amazônia não é só floresta. Isso é o que a maioria das pessoas pensa. Mas a Amazônia é, talvez o território mais valioso do planeta. E eu não estou exagerando. Vamos aos números. O Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio, 98%. Esse mineral é essencial para a indústria aeroespacial, para usinas nucleares, para computadores quânticos, para praticamente qualquer tecnologia de ponta que você imaginar. Só a reserva de 6 lagos no Amazonas tem cerca de 2,9 bilhões de toneladas de nióbio. Sabe quanto isso vale? Estimativas apontam para algo em torno de 22 trilhões de dólares. É o dobro do PIB da China. É 2 vezes o valor de todo o pré-sal brasileiro. E não para por aí. O Brasil tem a 2ª maior reserva de terras raras do mundo, aqueles minerais que são indispensáveis para fabricar baterias de carros elétricos, turbinas eólicas, smartphones, mísseis guiados. A China controla 90% da produção global e os Estados Unidos estão desesperados para encontrar alternativas. Adivinha onde está uma das maiores concentrações? Na Amazônia. Tem mais. A maior reserva de água doce do planeta. Biodiversidade que a ciência ainda nem catalogou. Potencial energético absurdo. E uma posição estratégica no Atlântico Sul que faz qualquer militar americano prestar atenção. E o que o Trump disse sobre regiões assim, que são ativos de interesse geopolítico, que posse é controle psicológico, que o direito internacional é uma subjetividade que depende da interpretação pessoal dele. Quando um presidente americano fala em anexar territórios, em ignorar tratados e em usar força militar para garantir acesso a recursos e logo depois invade um país vizinho do Brasil pelo petróleo, você acha que é paranoia se preocupar com a Amazônia? O general Vilas Boas, ex-comandante do Comando Militar da Amazônia, já alertava há anos. A crise na Amazônia não é questão de se, é questão de quando. E depois da Venezuela, esse quando ficou muito mais próximo. Parte 2. O padrão que se repete. Existe um padrão que a gente precisa entender. E quando você enxerga esse padrão, tudo faz sentido. Os Estados Unidos não invadem países pobres. Eles invadem países ricos, países com recursos que eles precisam. E sempre tem uma justificativa bonita para a população americana engolir. No Iraque foi armas de destruição em massa. Lembra? Nunca encontraram nada. Mas sabe o que encontraram? Petróleo. E o petróleo iraquiano voltou a ser negociado em dólar imediatamente após a invasão. Na Líbia foi direitos humanos e proteção de civis. O Gaddafi foi capturado e assassinado. E sabe o que ele tinha proposto poucos anos antes? Uma moeda africana lastreada em ouro para comercializar petróleo fora do sistema do dólar. E-mails vazados da Hillary Clinton confirmam que essa foi uma das principais razões para a intervenção. Na Venezuela foi narcotráfico e terrorismo. Maduro foi sequestrado. E o que o Trump disse no dia seguinte? Que empresas americanas vão assumir o petróleo venezuelano, as maiores reservas do mundo. Tá vendo o padrão? A justificativa muda, mas o objetivo é sempre o mesmo. Controle de recursos estratégicos. E agora olha para o Brasil. A narrativa já está sendo construída. Faz anos que você ouve que a Amazônia é patrimônio da humanidade, que o Brasil não sabe cuidar da floresta, que
que precisa de supervisão internacional, que o desmatamento é uma ameaça global. O próprio Trump, em novembro do ano passado, postou nas redes que o Brasil destruiu a Amazônia para construir uma estrada para a COP30. Era mentira. A obra nem era do governo federal, mas a mensagem foi plantada. O Brasil não cuida do que tem. E deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. Em 2019, o presidente da França, Emmanuel Macron, sugeriu publicamente dar um status internacional à Amazônia. Falou que se o Brasil não protegesse a floresta, a comunidade internacional deveria intervir. Intervir, ele usou essa palavra. A resposta diplomática na época foi que isso seria impossível, que fere a soberania, que nenhum país aceitaria. Pois é, a Venezuela também era um país soberano até o dia 3 de janeiro de 2026. Agora, se você está achando que eu estou sendo alarmista, deixa eu te mostrar o que os próprios militares brasileiros pensam. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas análises que você não encontra em outro lugar. Bora continuar. Especialistas em defesa publicaram análises recentes dizendo que o Brasil não está preparado para defender a Amazônia. A gente não tem força aérea relevante na região, não tem marinha com capacidade de combate fluvial moderna, não tem blindados, não tem defesa antiaérea de média altura, a capacidade de vigilância é mínima. Sabe qual é a principal atividade das nossas forças armadas na Amazônia hoje? Operação Acolhida, receber refugiados venezuelanos, combate a incêndios, fiscalização de garimpo ilegal, missões importantes, claro, mas não são missões de defesa territorial contra uma potência estrangeira. E enquanto isso, os Estados Unidos mantêm presença militar permanente no Caribe, tem bases na Colômbia, tem acordos de cooperação com vários países da região. A Operação Lança do Sul, que serviu de base para a invasão da Venezuela, estava ativa desde setembro de 2025, tudo oficialmente para combater narcotráfico. O cerco está se fechando. E a pergunta que fica é: o Brasil vai esperar acontecer para reagir? A invasão da Venezuela foi o primeiro movimento dessa nova era. Trump deixou claro que não vai respeitar soberania, tratados ou qualquer limite internacional. Ele falou abertamente que a moral dele é a única lei que importa. E ele mostrou que está disposto a usar força militar para garantir acesso a recursos. Agora, por que a Amazônia seria diferente? A Venezuela tinha petróleo. O Brasil tem algo ainda mais valioso para o século XXI, os minerais da transição energética. Nióbio, terras raras, lítio, grafita, tudo que as indústrias de tecnologia e energia limpa precisam desesperadamente, além de água doce, biodiversidade e um território estratégico gigantesco. E a narrativa para justificar uma intervenção já existe. O Brasil não cuida da Amazônia. A floresta é patrimônio da humanidade. O desmatamento ameaça o planeta. Você já ouviu isso 1000 vezes. A diferença é que agora tem um presidente americano que provou que está disposto a agir com base nesse tipo de discurso. E o que o Brasil está fazendo? O presidente Lula disse que a invasão da Venezuela é inadmissível e abre precedentes perigosos. Os países da OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, emitiram uma declaração pedindo que a região seja livre de ameaças e agressões. Tudo muito bonito, mas nota de repúdio não para tanque. Discurso diplomático não impede bombardeio. O Brasil precisa acordar, e acordar rápido. Primeiro, a gente precisa fortalecer a presença militar na Amazônia. Não dá para ter a maior reserva de recursos estratégicos do planeta e não ter capacidade de defesa. Helicópteros de ataque, drones de vigilância, defesa antiaérea, capacidade de reação rápida. Isso não é belicismo, é sobrevivência. Segundo, diversificar alianças. O Brasil não pode depender só da boa vontade americana. Precisa fortalecer relações com China, Índia, Rússia, União Europeia, países africanos. Quanto mais parceiros estratégicos, mais difícil fica para qualquer potência agir unilateralmente contra a gente. Terceiro, desenvolver a Amazônia de verdade. Ocupar economicamente, gerar emprego, criar infraestrutura, mostrar para o mundo que o Brasil é capaz de cuidar do próprio território. Porque enquanto a Amazônia for vista como um vazio que o Brasil não consegue administrar,
o discurso de intervenção vai continuar ganhando força. E quarto, talvez o mais importante, a gente precisa entender como sociedade que isso não é teoria da conspiração, é geopolítica, é o jogo que as grandes potências jogam há séculos. E quem não entende o jogo vira peça. Trump disse sem querer, ou talvez tenha dito de propósito para testar a reação. O fato é que ele deixou claro qual é a visão dele. Territórios ricos em recursos são ativos a serem controlados. E a Amazônia é o maior ativo do planeta. A pergunta não é se vão tentar. A pergunta é se a gente vai estar preparado quando tentarem. O Brasil tem uma escolha. Pode continuar tratando a Amazônia como símbolo, como assunto de discurso ambiental, como problema para resolver depois. Ou pode acordar para a realidade de que estamos sentados em cima de um tesouro que o mundo inteiro cobiça e que só vai ser nosso enquanto a gente tiver condições de defender. Venezuela foi um ensaio. O Brasil pode ser o prêmio. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises. E comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil está preparado para proteger a Amazônia? Eu quero muito saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.